Apocalipse 18. Diz assim: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma, se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque consigo mesma diz: estou cansada, sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas e de cavalos, de carros, de escravos e até de almas humanas. Podem assentar. É interessante porque a leitura desse texto isolado choca, porque ele é fortíssimo, mas não deixa as pessoas bem situadas no significado dele. De fato, o que se descreve aqui, que começa no capítulo anterior, na visão de uma grande meretriz, e que carrega depois o nome na sua fronte de Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra, conforme se diz aqui no verso 5 do capítulo 17, é um grande sistema com seus tentáculos espalhados por toda a terra. De fato, a descrição que se faz no livro do Apocalipse acerca de um mundo, é de um mundo extremamente maior do que o mundo de João, por exemplo, que foi quem recebeu essa revelação. Porque por mais que o seu mundo, para ele próprio, fosse interpretado como um último mundo,
porque cada geração vive o seu tempo com aquela sensação escatológica de que aquele é um tempo último, porque nossa passagem é que é simplesmente rápida pelo processo. Então ele, obviamente, olhava para o Império Romano e para todas as coisas que ali havia, e para o conjunto e dinâmicas e movimentos de natureza social, política, econômica, religiosa e espiritual, a conjunção de poderes e de forças, a interpretação que ele fazia do que havia por trás daquilo numa camada espiritual para a qual a maioria dos humanos estava completamente cega. E ele olhava para aquilo e, obviamente, olhava e dizia: este é o mundo do fim. No entanto, ele próprio fala coisas acerca desse mundo apocalíptico que transcendiam em muito as possibilidades do próprio mundo dele, contemporaneamente falando. Há algumas dimensões que para o mundo de João eram absolutamente hiperbólicas no Apocalipse, eram exageros fenomenais, eram inconcebíveis. E eu, por exemplo, hoje, ou nos últimos 32 anos, lendo o Apocalipse, quanto mais eu o li nesses últimos 32 anos, mais óbvio ele foi ficando, ele foi deixando de se tornar exagerado. Ele foi perdendo aqueles contornos fantasmagóricos, dantescos. Ele foi deixando de ser sobrenatural. E foi virando um livro fenomenológico. Um mapa, uma cartilha, uma descrição do planeta, de como os homens funcionam, de como as forças interagem, de como elas se conectam. É uma grande arquitetura, uma grande construção, e à medida em que os anos foram passando, eu fui olhando aquilo e fui dizendo: meu Deus, está tudo aqui. Pode ser que eu esteja à semelhança de João, apenas fazendo a minha própria leitura do meu mundo à luz daquilo, e que outras muitas coisas ainda venham a acontecer. Todavia, até onde a minha consciência me leva, eu digo sem nenhuma leviandade que eu me sinto vivendo num mundo e num tempo, no planeta Terra, na civilização humana, que torna o livro do Apocalipse não mais um exagero. Não mais. Se você chamar um ambientalista para falar no assunto, com linguagem ambiental, você vai ver que o Apocalipse não é mais um exagero. Se você chamar qualquer especialista de qualquer área para falar sobre a visão do planeta a partir daquela perspectiva, compara com isso aqui que você vai ver que nada é mais um exagero, não há mais hipérboles, está tudo ficando igual. O potencial está instalado. E, ironicamente falando, o nome da nossa civilização hoje é civilização global. A gente celebra essa coisa extraordinária, dessa conexão sem a qual a gente não consegue mais viver entre os humanos, e que é ela mesma que nos mata e nos sufoca, porque para mantê-la a gente precisa morrer. É preciso matar a terra para manter o sistema. É preciso destruir todos os recursos do planeta para sustentar nosso meio de vida. Aí, quando o sonho de consumo da humanidade é que o padrão médio americano se socializasse pelo planeta inteiro, nós estamos dizendo simplesmente que nós gostaríamos que a Terra existisse no máximo por mais 15 anos. Porque o planeta não suporta manter os 7 bilhões de habitantes da Terra vivendo no padrão de vida médio americano, porque os Estados Unidos sozinhos, com seus 300 e tantos milhões de habitantes, consomem 40% da energia do planeta, de modo que se você fizer isso se tornar global, a gente morre. Com isso fica a sentença de que o nosso próprio estilo de vida é o que nos mata. Aí você diz: poxa, eu saí de casa para ouvir falar sobre isso.
Sinceramente falando, não, eu não sou do Partido Verde, não estou a fim de fazer propaganda de coisa nenhuma, sou apenas uma voz do Evangelho. Eu só estou dizendo isto para mostrar que a gente vive num tempo onde essa grande Babilônia está presente. Ela não tem uma geografia muito fixa, ela é tentacular, ela abraça o mundo inteiro, em todas as áreas. A descrição aqui vai da dimensão econômica, as implicações comerciais, trocas, vendas, produtos, isso, aquilo, vai para lá, vai para cá, entra no mundo das sensibilidades humanas. Lá embaixo se fala dos músicos, das artes, de um monte de outras produções. Ela assambarca todas as coisas, e os reis e os reinos, tudo depende dela. Há um grande centro consumidor de todas as coisas, e dali também emana um poder de escravizar almas humanas. O texto vem na sua sequência, e uma das coisas que ele diz é que essa coisa enorme, essa malha poderosa, não apenas troca canela, farinha, púrpura, seda, toda sorte de madeiras, isto e aquilo, produtos. Não é apenas um mundo de muito comércio e de muita adulação política, de muitos interesses e de toda sorte de manipulações e barganhas e controles, enquanto há alguma coisa mais poderosa no centro que irradia um poder tiranizante, controlador de mentes, que chega ao ponto de até mesmo escravizar almas humanas. Psique antropon, diz o texto grego. Alma humana, alma de homem, alma de gente. E essa é provavelmente a nossa maior luta vivendo na Terra hoje. Porque eu fico lidando com as pessoas e observando o nível de tirania, de bombardeio, de controle, de indução, de sugestão, de condicionamento, de fomentação de necessidade, de geração de consumo, de produção de interesses que não existem essencialmente do indivíduo, mas são construídos. É uma fabricação tão grande, de tanta fantasia, de tanta necessidade, que as pessoas vivem o dia inteiro perseguindo o que Babilônia dita. Que Babilônia diz vira necessidade. Ninguém vive mais sem aquela marca, sem aquele selo, sem aquela grife, sem aquele registro, sem aquele vínculo. Todas as suas produções se transformam em necessidade como se fosse pão, de tal modo que a vida humana não vive, o pão não basta. Se inventará sempre alguma coisa para se colocar a alma num movimento angustiado, escravizado e numa pulsão de agonia que não cessa. Aí se diz que agora é assim que se é. Eu, por exemplo, não sou velho, mas sou um ser humano que tive o privilégio de viver provavelmente nos 50 anos mais dramáticos e mutantes da civilização humana. Então já vi cada década ser a década de uma coisa completamente outra. Podia ser um outro mundo, uma outra civilização, de tão intensas as viradas, de tão rápidos os processos. E eu já vi durante esse período todas as formas de
cameleonice existencial acontecerem. Você nunca sabe quem é a pessoa. O cara é de um jeito, no dia seguinte ele está de outro, e você vai vendo a evolução das necessidades, elas vão crescendo, 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 e aí você vê um dia um indivíduo que foi um ser de alma simples e tranquila e focada, à medida em que o tempo foi passando e se tornando uma pessoa absolutamente complexificada, perdida, angustiada, porque não sabe mais em quantas mil direções e chamados ele vai nessa legião de convocações exteriores a ele, que geram toda sorte de pulsões, e o indivíduo não tem nem a coragem de parar e se perguntar se aquilo é necessário, se faz sentido, se é assim mesmo, se não é uma imposição, se não é uma ditadura, se não é uma necessidade criada, se não é apenas o demônio de um consumo, não apenas exterior, mas também interior e existencial, que transforma o indivíduo numa sanguessuga insaciável. E esse é o controle. Esse é o poder. Isso é o mundo. É acerca desse mundo que o Novo Testamento fala, que Jesus fala, que Paulo fala. Não é acerca desse mundo que a igreja fala. Mundo para a igreja tem a ver só com como é que o cara se veste. Aí ele é do mundo porque ele se veste de um jeito, ela se pinta porque é do mundo. Olha o tamanho do fio dental dela, ela é do mundo. Qual é a música que ele ouve? Ele é do mundo. Enquanto isso, pouca coisa é mais mundana do que a mente eclesiástica. Mundana mesmo, invejosa, adoecida, feia. Mundo. É isso que eu acabei de descrever, o curso deste mundo. E Paulo diz que com o curso deste mundo, com esse sistema enorme, imenso, que tenta escravizar o tempo todo e estabelecer para a vida alvos que são chamados de ambições desejáveis e que se tornam para o indivíduo uma referência sem a qual ele acha que não vai ganhar significado existencial na terra. Por isso, para ele ser alguém, ele tem que pular naquele precipício. É igual rito de tribo. Cara, para virar um homem, eu estava vendo ainda agora ali no National Geographic Channel, 2 tribos. E numa delas, o garoto, para virar um homem, ele tem que subir num negócio enorme que eles constroem, com um cipó amarrado aqui no calcanhar, e pular lá de cima de cabeça. E medir certinho a altura dele, com tudo, para ele não se espatifar, mas tem que bater pelo menos assim um pouquinho na terra. Então, e o cara tem que ter essa coragem, pular de lá. Enquanto o sujeito não se candidata, ele não vira homem no pedaço. Então imagina a angústia da garotada para chegar o dia. Aí vai, tem que ir para virar um homem. Legal. Na outra tem que pegar um tubarão com a mão. Bater lá, até conseguir atrair, estabelecer a relação de magia com o bicho, de magnetismo, ou entender os códigos, ou falsificar os dele, trazê-lo até aqui, e pá! Aí ele vira um homem. Nesse dia ele virou um homem, certo? Os nossos códigos não são assim. Mas nós temos milhares e milhares. A mulher não se sente mulher se. Aí tem lá um elenco de coisas que dão. Aí a bichinha pega aquele script ali. Poxa, mulher não é feliz sem isso aqui. Aí ela lê aquilo e sai. Desesperada. Procurando, né? Não é preciso dizer o que vem de número 1 nessa lista, né? Vai lá, a qualquer preço serei feliz. E acontece com todos nós. E o cara fica pensando que isso tem a ver com alguma coisa. A gente chama isso de por outros nomes.
Mas, de fato, é escravidão de almas humanas. E o que você vê de gente tentando fazer tudo para andar conforme esse fluxo e vai se arrebentando completamente, porque isso é uma fábrica de clonagem de necessidades existenciais, psicológicas e espirituais. E daqui a pouco está todo mundo doente do mesmo mal, que se torna contagioso e coletivo e forma algo maior e superior, uma camada mais adoecedora que vai chover sobre a alma humana, condicionando outras vezes, e só cresce e aumenta. Isto posto, eu quero agora ler outro texto. Compreenderam essa parte? Vamos aqui para Marcos 5, porque a sua pergunta é: o que isso tem a ver comigo? E diz assim o texto: entre mentes chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual, mesmo com cadeias, alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande mada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Olha só, há pouco, lendo Apocalipse 18, eu falei dessa coisa global, imensa, essa malha invisível, poderosa, que escraviza almas humanas. Agora, nesse texto do Evangelho que nós acabamos de ler, existe o aplicativo regional, local, individual e existencial daquilo que há pouco eu descrevi do ponto de vista global. Então pense naquilo que eu falei anteriormente, relacionado à Grande Babilônia, como essa coisa enorme global. Agora veja as mesmas forças se juntando para agirem num indivíduo, numa comunidade, num conjunto de cidades, numa cultura, numa sociedade inteira. Um poder espiritual presente ali e as conexões todas estabelecidas, de modo que isto que há pouco eu descrevi, que acontece de maneira global, sempre existiu no mundo, porque é a partir dessa perspectiva e dessa tentacularidade que o mundo espiritual atua sobre os indivíduos, e também é a partir de um fenômeno idêntico àquele há pouco descrito, no qual a multiplicidade de indivíduos forma um conjunto e um sistema tão grande que acaba se transformando em algo autofágico, porque a gente vive para alimentar aquilo que vai nos comer e nos matar. Do mesmo modo, do ponto de vista individual, menor, micro, o mesmo fenômeno está em operação. E esse texto que eu li mostra isso. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um homem
que perdeu a cabeça. Perdeu o juízo. Ele, mais do que surtou. Isso deve ter começado cedo na vida dele. Esquisito em casa. Um indivíduo que foi se esquisitificando, até ir se esquizofrenizando. Ele foi. E a família olhando aquele cara ali, que é o estranho. Muito sensível. Aí o processo de estranheza nele vai crescendo. E todo mundo olhando para ele. E ele vai ficando cada vez mais o outro absolutamente dessemelhante do conjunto. Ele é um ser que todos olham e veem. E para ele é uma convergência de inúmeras projeções. Está ali aquele menino. De repente, começam a haver explosões dentro dele. E aí ele vai se tornando incontrolável. Violências imensas são praticadas. Atos grotescos, inesperados, ataques súbitos. Uma loucura, uma insanidade que ninguém segurava. Muitos homens tinham que ser juntados para segurar aquele alucinado, esperneante. Chegou a um ponto que isso foi ficando crônico, depois de um tempo ficou contínuo. E aí, quando se tornou contínuo, ele já não era mais alcançável de modo algum. Ele era só um movimento, uma presença. E o extraordinário é que o Evangelho diz que ele andava de dia e de noite, se feria com pedras, se fazia mal, não parava nunca. Quando preso e colocado em cadeias, ele quebrava os grilhões e as cadeias e ninguém podia subjugá-lo, é o que está dito. Só que eu, pessoalmente, não acredito nisso. Eu acredito, desde sempre, quando eu era menino lá em Manaus, iniciando no Evangelho, pregando a palavra, e endemoniados aconteciam toda hora, eu às vezes ouvia assim, aqueles mitos evangélicos, né? Uma pessoa endemoniada, ninguém segura. Tipo, não segura é uma conversa fiada. Segura sim. Pode ter, porque o limite de quem quer que esteja ali é a dimensão física. De modo que não interessa se você puser uma força imensa, se essa força for maior do que o meu osso, e ela usar o meu osso, o meu braço vai quebrar. Então, não adianta dizer, está possesso, ninguém segura. Segura sim. Está possesso, vai empurrar o caminhão? Não. Se ficar na frente do caminhão, o caminhão vai atropelá-lo. A física não fica suspensa pela possessão demoníaca. E o cara só fica com uma força extraordinária porque todo doido fica com força. Porque se aquele que for segurá-lo fica tão doido quanto ele, segura direitinho. Estou falando por experiência própria às centenas. Então, segura. Então eu não acredito nisso. Eu acredito que se alguém construir uma corrente, não tem gadareno que quebre, dependendo da corrente. Quebra o braço do gadareno, mas não quebra a corrente. Construir uma cadeia, não tem gadareno que saia dela. Se você quiser que ele não saia, pode ter certeza disso. Ele vai ficar possesso e preso. Ele não trabalha e ninguém gosta dele. Prende mesmo e deixa preso, ele morre de fome. É essa eutanásia misericordiosa da corte americana, né? Deixa morrer de fome o gadareno.
Mas o que havia era uma troca. Os caras faziam cadeias e correntes para o gadareno quebrar. Construíam prisões para ele arrebentar. O gadareno era de uma utilidade psicossocial essencial. Sem o gadareno, quem ia falar por eles? Quem ia ficar doido por eles? Quem ia denunciar a presença dos romanos com as legiões acampadas lá, dizendo, legião é o meu nome, porque nós somos muitos? Isso é uma denúncia política. E toda a sociedade precisa de um doido para dizer o que ela não tem coragem de falar, para dizer, legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E o extraordinário é que esse indivíduo está na cidade de Gerasa, dos Gerazenos, que vem de uma história imensa de possessão, e preste atenção nessa segunda camada, porque a primeira é essa, o que se desenvolveu numa criaturinha, num indivíduo, até chegar aqui. A segunda é o que a sociedade fez com esse cara que está aqui. O nome da cidade é Gerasa, que vem da raiz de ger, que significa o possesso, o possuído. Então o nome do lugar já carregava essa ideia. E essa ideia tinha sido originada pela experiência histórica das pessoas na região. Por quê? Porque quando o Império de Alexandre se dividiu em 4, os Seleucidas ficaram ao sul, ficaram ao norte, e os Ptolomeus ao sul, no Egito. E esse lugarzinho onde hoje é a Jordânia, virou campo de batalha durante 300 anos entre Ptolomeus e Seleucidas, aqui, brigando do lado de cá, uma dinastia cresce, a Cleópatra é o grande potentado mundial e simbólico dos Ptolomeus no Egito, e aqui, onde hoje é a Síria, estavam especialmente os Seleucidas. E a dinastia dos Epifânios, Antíoco Epifânio 1, 2, 3, 4, essa figura, esse pessoal todo brabo, matador, crescendo do lado de cá, e o campo de batalha era aqui onde estava Gerasa. Não é à toa que o pessoal se sentia possuído, estuprado o dia inteiro, 300 anos de passa para lá, briga para cá, agora não fala mais desse jeito, fala daquele outro, quem domina fulano é o seu Antíoco, como vai dona Cleópatra, o cara não sabe quem ele é, para quem que ele presta contas. Aí de repente, os judeus que estavam subjugados pelos Seleucidas, uma tentativa frequente de dominação deles, e resistência judaica para todos os lados, tomam um fôlego, se sentem poderosos, se libertam, partem lá para dentro de Decápolis, fazem o seu expansionismozinho súbito e obrigam os caras a falarem hebraico também, a aprenderem outras coisas. Eles não sabem mais quem eles são, faz muito tempo. Aí surge um menino desse ideal para representar esse negócio todo. Ele é que fala por isso. E aí, por eles. E cria-se um mecanismo de dependência, de codependência, porque quando Jesus chega, e essas forças espirituais que habitam esse menino e que são alimentadas por esse conjunto enorme histórico, por esse inconsciente coletivo de acumulações, de dominações, de expropriações, de possessões, de presenças estranhas, de inimigos, de legiões que se acumularam na memória da história deles, na memória coletiva deles, que estava ali presente. E era manipulado por forças superiores, porque todos os principados e potestades espirituais não podem fazer absolutamente nada na terra que não seja condicionado à produção dos seres humanos.
Porque a serpente se alimenta do pó da terra, é da produção dos humanos que esse mundo superior e espiritual se alimenta, de modo que nós fornecemos um material para eles que é devolvido, potencializado e superlativizado, e a gente come de volta e aumenta a desgraça, e este é o ciclo. Agora, a gente começou falando do planeta Terra. Depois eu falei dessa coisa regional que está ali. Espíritos malignos estavam presentes? Estavam sim. Ninguém se iluda. Ninguém se iluda. Nem tudo é psicológico. Nem tudo para apenas no aparelho psicológico do indivíduo. Existem dimensões outras também, reais. No entanto, a realidade espiritual existe, é inegável, está presente. O texto deseja deixá-la tão objetivamente marcada, que diz que quando os demônios saem do homem, eles entram nos porcos, e uma multidão de 2.000 porcos se despencam no abismo e morrem afogados, para não deixar nenhuma dúvida de que uma coisa saiu daqui e entrou ali. Agora, acima disso, há um fenômeno. Esses espíritos estavam agindo a partir de um conjunto de criações humanas, de memórias, traumas históricos. O próprio nome da cidade é o Possuído. E esse cara se designa como legião no momento em que as legiões romanas estão em volta. E ele é o único ser livre, porque ele é o louco, e o louco tem permissão para tudo. Fala por todos. Por que eu estou dizendo isso? Como eu disse, a gente veio do global para um indivíduo. O extraordinário é que quando Jesus curou o homem, a cidade toda foi avisada. Os porqueiros, que tinham perdido aquela fábula em porcos, correram na cidade e disseram o que Jesus tinha feito. E como um homem que antes fora possesso e endemoniado, estava completamente restaurado e são, completamente equilibrado. E a cidade toda correu lá. E quando eles chegaram e viram o que dantes fora possesso, o desvairado, o cara que tornava Raul Seixas um sacristão. Todo mundo de brincadeira. O gadareno ia dizer assim: vocês estão de onda, cara, tirando onda comigo. Raul Seixas, você é maluco? Maluco. Que maluco nada, maluco aqui sou eu. Vocês são todos sacristão de loucura, coroinha de insanidade, não estão sabendo de coisa nenhuma. Quando viram um malucão sentado, vestido, arrumado, penteado, em perfeito juízo, batendo um papo com Jesus, tranquilão na beira do lago de Genezaré, a cidade disse: não, não, sanidade não, saúde não, libertação não, verdade jamais. Nós precisamos que tudo continue como dantes do quartel de Abrantes. Pelo amor de Deus, Jesus, retira-te daqui, antes que a sanidade aumente, antes que a gente perca a chance de ter sempre alguém pior do que nós. Se o senhor começar a pegar aquele que a gente considera o pior de nós e tirá-lo desse estado de feiura absoluta que nos embeleza, de insanidade que torna a nossa loucura sensata,
Se o Senhor continuar nesse processo, a gente vai ter que se ver, que se enxergar, que se perceber, que se encarar. Ninguém tem mais para quem jogar, nem projetar, nem transferir, nem imputar, coisa alguma. Todo mundo tem que se ver, cada um tem que falar por si. Ou fala em perfeito juízo, ou não usa a loucura de ninguém. Agora, quando esse pessoal vê um homem são e Jesus conversando com ele, diz o Evangelho que eles foram a Jesus e disseram: por favor, retira-te daqui. Vai embora. Sai daqui. E Jesus não disse: estou pensando que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Está pensando que está falando com quem, meu filho? Eu sou o Filho do Homem. Ele não fez nada disso. A moçada não quis, ele entrou no barco. Ia voltando. Aí o gadareno disse: Senhor, deixa eu ir. O texto diz que Jesus já estava dentro do barco. E ele ficou ali: deixa eu ir. Aí Jesus disse: não. Volta para casa. Um lugar muito melhor para você do que nesse barco comigo é na tua casa. Volta para casa, volta para os teus e conta a eles tudo o que Deus fez por ti. E o cara fez mais. Não só voltou para casa e contou a eles acerca da graça que o alcançara, mas diz o Evangelho que ele percorreu toda a região de Decápolis. Todas as 10 cidades. Olha aqui, moçada. Coisa com coisa. E meu nome não é Legião, é João. Estou cheiroso e como pão. Ninguém diz mais qual é meu chão, nem meu script, nem meu caminho, nem como eu sou. Eu não represento mais ninguém, não falo mais por ninguém, não sou legião de ninguém, não sou habitado por Babilônia, nem por esse mundo todo. Minha mente está aqui, a graça de Deus fez isso por mim. Deus me devolveu a mim. Esse é meu ganho, essa é a posse, é receber-se de volta, é cair em si, é ter a chance de não mais ser marionete conduzida por um conjunto de forças não só globais, mas nacionais, mais regionais, mais urbanas, mais parentais, mais familiares e às vezes até absolutamente condicionada ao ambiente familiar, nuclear, imediato. O indivíduo está aí desde os confins da terra até as paredes da casa e oprimido, sem saber quem ele é. Qual é o teu nome? Meu nome é fragmento, é pedaço. E cada vez mais Babilônia está fazendo isso, as pessoas estão se fragmentando, pedacinhos da gente por aí, se quebrando. Queria dizer para você o seguinte, só para concluir. Pode ser que na sua casa você seja o gadareno. Tem gente que vive papel gadarênico em casa, na família, toda hora. Aquele menino que difere da família toda e que depois de um tempo passa a ser aquele cara que todo mundo é contra, mas todo mundo quer que ele exista, porque ele é o único doido que faz todo mundo aquilo que todo mundo tem vontade de fazer e não tem coragem de realizar. É o cara que bebe todas por todos, que pega todas por todos, que transgride tudo por todos. E fica todo mundo dizendo: cuidado, coitado do fulano. Ai, meu Deus, o fulano não toma jeito. Ah, não sei o quê. No dia que o fulano toma jeito, esses caras vão ficar infelizes porque eles não têm mais assunto. A vida deles
acontece em função daquele cara que dá a eles a sensação de que eles são os normais. O outro é que é o insano. E há também aquela multidão de codependentes, de gente que, se o marido se curar no AA ou no NA, a mulher fica infeliz, ela não sabe mais o que fazer, porque agora ela, quem sabe, vai ter que se arrumar, quem sabe vai ter que se maquiar, quem sabe o cara vai querer pegar você de noite, você vai ter que estar em forma, a tua vida vai mudar todinha, e você ficou vindo esses anos todos pedindo a Deus que curasse o seu marido, mas você não suporta a eleição. Não suporta a sanidade dele. Eles são insuportáveis. Vocês não têm ideia da quantidade de coisas que eu vi, por exemplo, no tempo que eu frequentava muito presídio, mas especialmente Bangu 1, que foram 3 anos, 2 vezes por semana. Era ver pessoas e presos que você podia ir ali cada visita que as esposas deles estariam lá. No dia que o cara sai, você ouve dizer que 2 meses depois eles se separaram. Porque o casamento não suporta o dia a dia. Ele preso é o meu amor, ele ao meu lado é o meu terror. Então, vai a todos os advogados e defensoria pública, pede que o cara saia, implora, ele sai, ela não aguenta. Esses mecanismos estão instalados na gente o tempo todo. Eu podia passar a noite inteira ilustrando como é que isso acontece. Mas isso tudo é apenas para dizer que o gadareno é um grande mondrongo. É uma caricatura poderosa, ele existiu com esse poder, com essa força, conforme a descrição. Mas para nós aqui, ele funciona como um monstro de explicitude. Mas não se equivoque, em gradações diferentes, sem precisar estar necessariamente possesso de um espírito que te tomou a mente, mas ainda em você mesmo, aparentemente, é possível que você esteja cumprindo qualquer desses papéis. E do ponto de vista do que é global, a gente tem que abrir muitos olhos, para a gente não se consumir pelas angústias das necessidades que são criadas por uma máquina famigerada de produção de insaciabilidade como escravidão na alma humana. Então abra o olho para você não passar pela terra como uma marionete, sofrendo o que você não tem que sofrer, desejando o que você não precisa desejar, não tendo que se esfolar atrás daquilo que não realiza. Na linguagem de Isaías, não existindo, vivendo e gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão e naquilo que não satisfaz. De outro lado, isso tudo está dito para que a gente olhe nos ambientes menores também. O nosso papel individual na família, em relação ao teu pai, a tua mãe, teus irmãos, teu marido, teus filhos, tua parentela, teus amigos, todos. Você já notou como muita gente muda de personalidade dependendo do amigo que encontra na rua? Se você encontra um amigo manso, aí o cara vem e diz: oh, tudo bom com você? Ele vem, aí ele encosta, aí ele fica junto com você. Aí ele encontra ali na esquina aquele outro bicho ativo, não sei o que, aí ele entra no ritmo também do outro, e ele fica para lá e para cá. O cara, de fato, você não sabe quem ele é. A energia muda.
Tem gente que é tão suscetível à presença do outro que você nota que a energia do cara vai mudando à medida em que ele vai passando de pessoas na vida dele, vai mudando, vai virando, não é ele nunca, está sempre sendo alterado, mexido. Pelo amor de Deus, abra o olho. O pior diabo é a nossa cegueira convicta, que nos põe dentro de sistemas que se vendem para nós como necessidades imprescindíveis e que se tornam perseguidas por nós como um projeto existencial e que destrói a existência da gente inteira. E não precisa haver diabo na terra para o mal estar feito na alma humana, se for assim o seu caminho. Agora, se você entende isso, esses poderes, tanto os invisíveis, espirituais, quanto os invisíveis, psicossociais, ou que se acumulam no inconsciente coletivo, ou aqueles que se transformam num sentir de conectividade coletiva e generacional, até aquelas coisas que têm a ver com o núcleo familiar e com o indivíduo. Se você abrir seus olhos para ir percebendo essas teias, você vai descobrir a quantidade imensa de libertações que vão lhe acometer. Um monte de coisas que a gente briga por elas e acha que elas têm a ver com a vida e a morte, e de repente não são. E você começa a descobrir a escravidão da sua alma e como você estava vivendo sob sujeição a coisas que só desconstroem você, desmontam você, frankensteinizam você, gaderanizam você, tornam você uma legião, porque vocês são muitos. E você não é ninguém. E não há lugar mais infeliz do que esse, de um ser humano que, na busca de possuir, deixou de possuir a si mesmo. E a grande bênção é que Jesus chega e devolve tanto o cara a ele mesmo, que na hora que o indivíduo diz assim, deixa eu ir contigo no barco, Jesus diz, não, você vai voltar para a sua casa. Pouca coisa é mais forte do que dizer para um indivíduo que estava todo fragmentado, dizer, olha, eu creio que você é você. Não tem nenhum paternalismo, dizer assim, vem, coitadinho, precisa de 3 meses de discipulado ao meu lado de manhã, de tarde, de noite, para ele voltar a ser... saiu aquele estilhaço, aqueles fragmentos gritantes saíram de dentro dele. Aí o homem vai voltando. Depois de 1 hora, 2, 3 ou 4, Jesus está indo e ele diz, deixa eu ir contigo. Aí Jesus olha para ele e diz, não, eu devolvi você a você. Volte para sua casa, para os seus. A sua mente com o selo do Cordeiro na fronte. E conte a eles tudo que Deus fez por você. E comece a ser você mesmo. E não mais o representante da insanidade coletiva e nem de Babilônia. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos dar as nossas mãos. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, Tu és aquele que nos salvas. Tu és a nossa segurança. Tu és o capacete da nossa
salvação. Em Ti nós temos todo refúgio. E obrigado. Obrigado porque a Tua salvação é devolver o homem a ele mesmo. Como aquele pródigo acerca do qual falaste, Senhor Jesus, que caiu em si, voltou a si. Obrigado porque Tu nos queres para Ti, se nós pudermos ser para nós mesmos. Obrigado porque Tu não queres os bonecos nos quais nós nos tornamos, mas a Tua vontade é nos fazer conhecer a nós mesmos em Ti e vivermos da nossa geração o Evangelho, sermos a boa nova de uma mente libertada, tranquila, que vai se limpando, que vai se despoluindo das cargas múltiplas e das legiões dominadoras e das obrigações impostas à alma e das necessidades que nós não temos e que são fabricadas, desse demônio de um consumo insaciável que faz a gente viver angustiado para ter, nunca possuir, só se perder, só não se encontrar, só almejar mais, para continuar desejando mais, para continuar ansiando mais, para viver insatisfeito sempre. E a alma fica presa. E as vozes de Babilônia começam a se transformar em oráculos de obediência para nós, e a gente começa a perseguir como ideal de vida aquilo que está nos matando. Por favor, acorda a nossa mente. Jesus, Tu que puseste a mão sobre aquele homem de Gadara, Tu que disseste às forças malignas que nele havia que elas podiam se retirar e sair dele, libertaste a mente dele e devolveste o juízo a ele e quebraste aquelas cadeias visíveis e invisíveis que a ele se vinculavam e deste a ele a liberdade de ir, de vir, de pela primeira vez ser ele mesmo e não representante das manias, das doenças, dos caprichos, das carências de ninguém. Faze isto por nós. Por cada um de nós, quebra as múltiplas escravidões que aqui há. Realiza isso na consciência de cada um, ó Espírito Santo. Eu peço em nome de Jesus, que é o libertador, hoje e sempre.